Olá, eu sou Valdir Sternagel e esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de histórias, encontros e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. No podcast de hoje eu queria falar sobre os endereços de Jesus. Os endereços de Jesus e os nossos endereços. Endereços são importantes. Endereços apontam para vínculos, para a nossa pertença, para os lugares que vão forjando a nossa identidade e o nosso senso de participação na comunidade, na convivência uns com os outros. E para nós que caminhamos nos caminhos da fé cristã, os endereços são importantes. Endereços que apontam para a nossa identidade e endereços que apontam para a nossa missão. Por uns anos eu andei muito por aí, em muitos lugares, e isso incluiu ida a Israel. Ir a Israel a serviço dentro da configuração ministerial junto à Visão Mundial Internacional nunca foi muito fácil para mim. Ir a Israel era conflituoso, porque Israel é um lugar tenso, Israel é um lugar cheio de contradições, e ao mesmo tempo em que Israel é um estado muito crítico para com as igrejas e a sua atuação missional naqueles contextos, ela abre espaço para aquilo que a gente podia qualificar como um turismo religioso, e um turismo religioso muito marcado pelos símbolos da própria fé cristã. Para mim, estar em Israel e conviver com esse turismo religioso sempre foi muito difícil, porque o turismo religioso ele explora, ele edita acontecimentos, lugares, espaços e constrói uma narrativa romantizada desses acontecimentos históricos. Numa dessas ocasiões, eu estava incomodado com todo esse turismo e essa exploração dos símbolos religiosos. No momento, os nossos hospedeiros nos levaram a uma experiência que me marcou, porque era uma experiência para um encontro com a Nazaré do tempo de Jesus. Era um pequeno lugar, era um pequeno espaço onde se reconstruiu, por assim dizer, o cenário da Nazaré dos tempos de Jesus. Um lugar muito simples, um solo pedregoso, algumas poucas ovelhas, um pastor de ovelhas, uma pequena carpintaria, com os instrumentos ainda típicos da época de Jesus, porque ele cresceu dentro de um universo de carpintaria, um pequeno espaço de tear, onde havia uma senhora idosa presente, simbolizando a antiga profetisa Ana, e uma sinagoga, um lugar onde se lia da Torá, do Antigo Testamento, das Escrituras, onde a comunidade se encontrava. Essa experiência, para mim, ela foi muito marcante, porque eu disse para mim, então foi assim. Então foi aqui. Foi nessa pequena Nazaré, onde Jesus foi anunciado, onde Maria foi encontrada pelo anjo. Então foi aqui, onde Jesus passou a sua infância, a sua adolescência, os primeiros anos da sua vida adulta. Nazaré. Nazaré foi parte da vida de Jesus. Nazaré, endereço de Jesus. Nazaré é o local onde Jesus viveu. Esse lugar pequeno, esse lugar insignificante, esse lugar do qual Natanael, lá em João capítulo 1, 46, disse: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Quando lhe foi
anunciada a vinda de Jesus e se lhe foi proporcionado um encontro com Jesus, foi isso que ele disse: Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus é o Nazareno. E ao dizer que Jesus é o Nazareno, nós estamos dizendo muita coisa. Nós estamos dizendo que o lugar onde Jesus viveu a sua infância, a sua adolescência, a primeira década da sua vida adulta, foi esse lugar da simplicidade, foi esse lugar da comunidade onde as pessoas conviviam com essa marca de pobreza, de simplicidade, de pequenez. Foi ali. Jesus é o Nazareno. O endereço de Jesus aponta para essa identificação com a vida no seu pulsar mais simples, no seu pulsar mais humano e na sua experiência comunitária mais genuína, mas, de novo, mais simples, não sofisticada e não editada. Quando nós olhamos para o endereço da igreja, nós precisamos ter consciência da nossa necessidade de que nós também sejamos identificados como seguidores do Nazareno. E que Nazaré, na sua simplicidade, na sua vulnerabilidade, na sua pobreza e na sua experiência comunitária, é o lugar onde nós precisamos nos sentir em casa, como igreja. O lugar nosso é Nazaré. O lugar nosso não é o lugar do espaço decisório, da prepotência humana. Para usar o imaginário do tempo de Jesus, se diria que não é Jerusalém, o lugar do representante do Império Romano ou da capital da Galileia, não é o templo, é Nazaré. Importante, nesse momento que nós vivemos como igreja brasileira, onde nós temos tanto anseio para estar presente nos palácios e nos templos, nós precisamos ser chamados de volta para Nazaré, para o encontro com esse Nazareno. Jesus teve vários endereços, por assim dizer, no decorrer da sua vida. Claro que grande parte dessa vida adulta, dessa vida, aliás, como criança, como adolescente, ele viveu nesse pequeno lugar, nessa pequena vila que era Nazaré, da Galileia. Mas também é interessante o lugar onde Jesus nasceu. Jesus nasceu em Belém. Quando os magos dos quais nos conta Mateus, eles discerniram que Deus estava fazendo alguma coisa nova e eles foram guiados por uma estrela. Eles foram parar em Jerusalém. Eles foram parar na companhia dos sacerdotes, dos intérpretes da lei, de Herodes. E eles perguntaram naquele lugar, naquele endereço em Jerusalém, eles perguntaram: aonde está o menino? Aonde está aquele que nos foi anunciado pelas estrelas? Aonde ele está? E Herodes, como nós sabemos, ficou muito perplexo, muito angustiado e até irritado para a violência. E então, quando se convoca um grêmio de discernimento, né, para discernir esse lugar, aonde está esse rei que os magos vieram adorar, a resposta é que era em Belém. Belém, da qual, aliás, já o profeta Miqueias falou e Mateus, o evangelista Mateus, resgatou, dizendo: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel.
em Belém, o lugar que não tinha lugar para o nascimento de Jesus. O lugar que não tinha hospedaria para hospedar a Maria que estava pronta para dar à luz. Jesus que nasceu na periferia dessa própria pequena Belém, que só não é pequena porque nela nasceu o Nazareno. Belém. E os magos tiveram que ter os seus caminhos reorientados pelas estrelas para encontrar Jesus em Belém e lá o adoraram. Eles não o encontraram no templo, eles não o encontraram no palácio de Herodes, eles não o encontraram nesses lugares, mas eles o encontraram em Belém e lá o adoraram. Os endereços de Jesus, não é? Nazaré, Belém. Depois, o Egito, onde ele viveu como criança, não sabemos exatamente quanto tempo, como um refugiado no Egito. E como a Bíblia diz, quando ele voltou para Israel, ele se instalou, José, Maria se instalaram de volta em Nazaré, que foi o lugar onde a Maria primeiro recebeu a promessa desse Jesus, a encarnação, o Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne. E por último, o que eu ainda gostaria de apontar nessa nossa conversa de hoje é que nós precisamos chegar a um outro endereço que é a cruz. A cruz é o lugar onde a gente vê, onde a gente encontra Jesus mais uma vez. Os endereços dele não são os endereços dos grandes palácios e dos grandes reconhecimentos, das grandes decisões do poder político, econômico, da sofisticação das nossas sociedades, das ilusões, dos lugares que se maquinam as injustiças e as desigualdades humanas. O lugar de Jesus é Nazaré, o lugar de Jesus é Belém, é Egito, mas muito mais do que isso é a cruz. A cruz, esse lugar onde Jesus aprofunda essa sua vida dedicada ao outro, a nós, esse seu caminho de identificação com o humano na sua expressão mais verdadeira, mas também mais doída dessa humanidade. Esse é o lugar onde Jesus nos quer encontrar. E a pergunta é se ele nos encontra ali, aos pés da cruz. Os evangelhos nos contam que diante da cruz os discípulos fugiram. Os discípulos não conseguiram estar presentes ali. As mulheres, algumas das mulheres ficaram chorando a morte de Jesus. Os discípulos foram embora. E creio que essa é uma metáfora contínua que nós precisamos trazer para nós sempre de novo, que nós precisamos nos encontrar com Jesus aos pés da cruz. E é para lá que ele nos convida, ele também nos convida para esse endereço, o endereço da cruz. Se você, diz Jesus, quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. A igreja precisa continuamente se encontrar com esse Jesus de Nazaré que se sacrifica, que morre na cruz e o faz em nosso lugar, numa identificação profunda com a nossa vulnerabilidade, com a nossa humanidade, mas com uma identificação profunda com o nosso próprio resgate, com o shalom de Deus, com a salvação que Deus nos proporciona. A nossa igreja aqui no nosso país, ela precisa ser chamada de volta para esses endereços. E ela precisa se encontrar ao redor dessa cruz de Jesus. Cuidado com os palácios, cuidado com os templos e as suas elaborações religiosas.
olhemos para a cruz de Jesus, que é o lugar da nossa pertença, o lugar da nossa identidade e o lugar da nossa vivência de fé em comunidade. Que nos encontremos lá, aos pés da cruz.